A história do povo de Israel me encanta. Cada detalhe, cada situação, cada ação, cada mover de Deus é algo que encanta o meu coração. Falei a semana passada sobre a despedida de Moisés. Moisés havia concluído o seu ministério, o seu trabalho, a sua missão, a sua responsabilidade. Quantas lutas ele enfrentou. Mas agora chegou a hora da despedida. Mas Deus, esse Deus de quem Moisés falou e eu tenho falado, é um Deus que não abandona o seu povo. É um Deus que cuida dos seus. E embora Moisés já não fosse mais continuar com o povo, Deus já havia escolhido e levantado uma outra pessoa. Deus havia levantado Josué, um homem de visão, um homem de dedicação, um homem que esteve ali com Moisés o tempo inteiro, abençoando, ajudando, amenizando talvez a luta de Moisés. É tão interessante que Deus então põe Josué à frente do seu povo. E Josué atravessa o rio e vai além do rio, fazendo o seu trabalho, dirigindo esse povo, orientando, mostrando, incentivando, corrigindo, e quantas lutas. Mas Josué também chega ao fim, chega a hora de se despedir, e ele sente a responsabilidade de fechar esse seu trabalho, dizendo coisas e chamando a atenção do povo para a responsabilidade pessoal, individual. Ele chama para estar ali naquela multidão do povo, os líderes do povo de um modo geral, os juízes, os principais, e vai por ali uma lista de pessoas que estão presentes, registram sua presença neste sermão que ele vai pronunciar. Lá no capítulo 23, do 1 ao 16, ele certamente está falando sobre esse momento, sobre a sua praticamente a sua despedida. No capítulo 24, versículo 15, Josué então faz o que eu chamo de ultimato. Ele põe o povo à prova, ele chama o povo à responsabilidade, ele dá ao povo a oportunidade de repensar e se posicionar. O versículo eu leio, diz assim, Josué: mas se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estiveram além do Jordão, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, diz Josué, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, que decisão importante, que definição enorme que Moisés toma, chamando a atenção desse povo. É muito importante tudo isto, e depois desta palavra tão chave, podemos entender que Josué tinha pelo menos dois pensamentos, duas propostas. Ele ali está mostrando a pessoa de Deus para o povo. Mais uma vez, certamente, ele mostra a pessoa de Deus. O que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus há de fazer. Deus é Deus em todo o tempo. E em segundo lugar, ele fala sobre o homem. O homem. Ele mostra ao homem a sua responsabilidade. Que interessante isso. A sua responsabilidade em face da herança recebida. Vocês receberam. Agora façam disso o melhor. Não desperdicem, não joguem fora, não abandonem. De fato, o seu sermão e a sua fala tinha como ideal em que realmente o povo se levantasse e viesse com ele adorar a Deus. É assim que nós temos que pensar.
olhando para Deus, descobrindo a sua grandiosidade, olhando para nós, na nossa pequenez, sabendo que podemos nos relacionar com esse Deus que é santo, que é verdadeiro, que é justo, mas que é amoroso e quer nos receber, quer nos ter com Ele. Mas para isso nós precisamos abandonar tantos deuses que muitas vezes temos feito. E isso tem atrapalhado em muito o nosso relacionamento com Deus. E ficamos muitas vezes a perguntar: por quê? Por quê? Por quê? Por que não? Temos que rever o nosso viver e nos consertar. E Deus quer isso. E Ele há de nos receber. E certamente viveremos ainda melhor. Que Deus nos abençoe. Receba o meu abraço e até a próxima oportunidade.